Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem está feliz, diga amém. Quem está cansado, diz misericórdia. Nossa, povo animado, hein? Oxa, não tem gente cansada aqui, não? Quem trabalhou hoje? Oh, glória. Quem não trabalhou hoje está de folga. Eu não trabalhei, mas estamos aqui para celebrarmos essa Eucaristia. Semana passada eu estava junto com o Padre Jorge em Orlando para o primeiro acampamento da Flórida. Também tem a nossa irmã, a esposa do Davi, fica de pé ali, ó. Vamos dar uma salva de palmas para ela que fez o primeiro acampamento da Flórida. Cadê os campistas daqui? Fiquem de pé, os que são campistas aqui na Madonna. Olha aqui, vamos dar uma salva de palmas para os nossos campistas. Pode sentar. E quem é que vai fazer acampamento esse ano aqui? Quem vai fazer acampamento? É dia 27 de agosto, prepara aí na sua agenda. Meu filho, é uma bênção de Deus. Depois encontra ela ali, você vai ver, ela vai estar abraçando poste, árvore. Gente, quando vem no acampamento, abraça tudo. E o evangelho de hoje é o evangelho que eu amo, as bem-aventuranças. O manual de instrução para nós cristãos. E o evangelho de hoje, ele começa com uma palavra que todo mundo gosta de ouvir. Bem-aventurados, que significa felizes. Mas basta Jesus continuar falando para a gente perceber que essa felicidade não é aquela felicidade que o mundo costuma a prometer. Porque se olharmos com os olhos do mundo, os pobres, os que choram, os humildes, os mansos, os misericordiosos, eles não parecem vencedores. Se olharmos com o olhar deste mundo, essas pessoas são um fracasso. Se olharmos com os olhos deste mundo, essas pessoas não são nada. Nunca vão vencer na vida. E no entanto, Jesus, o próprio Jesus, chama justamente esse tipo de pessoa, essas pessoas, de bem-aventurados, de felizes. Não porque a dor seja coisa boa, não. Jesus não está glorificando a dor e o sofrimento. Não está dizendo que dor é algo bom, mas porque Deus age de um jeito diferente do nosso. Deus age de um jeito diferente do mundo. As bem-aventuranças não é uma lista de mandamento ou de regras. As bem-aventuranças, elas são uma revelação. Jesus está nos ensinando hoje a olhar mais profundo, mais no fundo, a olhar com o olhar de Deus. Ele nos mostra que existe uma felicidade escondida, silenciosa, que ela não aparece nas manchetes, não aparece nos grupos de fofoca do WhatsApp, não aparece na televisão, mas transforma a vida por dentro. A primeira leitura nos ajuda a entender, quando ela fala dos humildes, daqueles que procuram o Senhor, os humildes que procuram o Senhor, com simplicidade. Deus não constrói o seu reino com a soberba, mas com os corações que sabem depender dele. Quando Jesus fala dos pobres de espírito, ele não está falando de gente que não tem inteligência. Ele fala de quem não se coloca no centro de tudo. Os pobres de espírito são aqueles que confiam em Deus, de quem sabe confiar, de quem não vive passando por cima dos outros para subir na vida. Para Deus,
Essas pessoas não são ingênuas. Os pobres de espírito não são ingênuos. Para Deus, essas pessoas são livres. São livres. Livres de modas, livres de manadas, livres de ser igual que todo mundo quer ser. Quando Jesus nos fala dos que choram e dos que sofrem injustiça, Ele não está elogiando o sofrimento. Como eu disse lá no começo, Jesus não está elogiando a dor, não está elogiando o sofrimento. Ele está dizendo algo importante para mim e para você. Deus não é indiferente à dor humana. Deus não é indiferente ao sofrimento da humanidade. Nenhuma lágrima passa desapercebida por Deus. Nenhuma só lágrima. Lembre-se disso. Aquele momento lá, que você chorou sozinho, em casa, achando que ninguém te ouvia, achando que ninguém te via, ali estava Deus, ali estava o Senhor. Onde o mundo vê fracasso, Deus prepara cuidado, presença e esperança. Ali nas dores, ali no sofrimento, ali nas lágrimas, é Deus está te preparando com cuidado, na presença e esperança. São Paulo reforma isso quando ele diz na segunda leitura, que Deus não escolheu os mais fortes, e nem os mais importantes segundo o mundo. Ele escolheu você, lá na sua fraqueza. Ele escolheu os humildes. Ele escolheu os simples, para confundir os fortes e os inteligentes. Ele escolheu cada um de nós. Tão interessante quando às vezes eu convido alguma pessoa a participar de uma pastoral, especialmente quando convido para participar dos ministros, a primeira coisa que as pessoas, especialmente aquelas que são humildes de coração, falam: padre, eu não sou digno, eu não sou digna. Nenhum de nós somos merecedores. O que Ele fez por você, por mim, foi gratuitamente. Não dependeu da nossa dignidade. Ele fez tudo isso por amor, gratuitamente. E Ele te escolheu porque Ele te ama. Quando nós achamos que somos autossuficientes, quando o eu cresce, Deus não encontra espaço. Lembra que eu sempre explico para vocês? Deus tem 4 letrinhas, D, E, U, S. Se o E e o U começa a crescer, desaparece o D e o S, só fica o eu. Não tem espaço para Deus. Mas na pessoa humilde, que sempre se acha indigna, está ali a presença de Deus. São Paulo diz: quando me sinto fraco, é ali que sou forte, porque Deus é a minha fortaleza. Quando eu me sinto forte, é ali que estou fraco, porque eu penso nas minhas forças e Deus ali não está. Quando nós reconhecemos as nossas fraquezas, Deus age em nós. Os misericordiosos, eles experimentam uma alegria especial, porque quem aprende a perdoar não vive preso no passado. A pessoa misericordiosa é aquela que aprende a perdoar. Eu sempre falo, se alguém te faz algum mal, o mal fica aqui. Toda hora fica aqui na sua mente, lembrando aquele mal que aquela pessoa te fez. Ela está lá vivendo a vida dela. Está lá vivendo a vida dela. Você dia após dia está lá, ó, lembrando.
A sua falta de misericórdia não vai mudar a vida do seu irmão. A sua falta de misericórdia só vai deixar você cada vez mais preso naquela lembrança do mal que foi feito. Perdoar, ser misericordioso com aquele que te faz mal, é uma liberdade para você, meu irmão. Quando aprendemos a perdoar, ficamos livres do passado, da dor e do rancor de alguém que às vezes nem lembra daquilo que fez por nós. Os puros de corações, esses conseguem enxergar além das aparências. Os puros de corações. Quantos de nós não conhecemos pessoas tão simples e puras de coração, mas que parece que vê lá no nosso íntimo, lá na nossa alma. E os que promovem a paz mostram que são filhos, porque escolheram construir em vez de dividir. A paz constrói, a paz une. O Espírito Santo é aquele que une. Diabo, a palavra diabo significa aquele que divide, aquele que acusa, aquele que separa. De tudo isso que nós ouvimos, daquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, nós temos exemplos vivos na nossa vida. Não está muito longe. Vocês querem ver quem pode ser um exemplo vivo dessa cartilha de cristianismo, de bem-aventurados? Aqui vale lembrar com muito carinho da sabedoria simples dos nossos pais, dos nossos avós, daquela tia sábia. Todos nós tivemos alguém na nossa família, seja pai, mãe, vovô, tio, tia, aquele idoso lá da roça, lá do interior, ou que era imigrante, como meu avô, que veio da Espanha, criança, não sabia nem falar o português. Pessoas da nossa infância, eu falo da nossa aqui, grande, vocês jovens ainda não tiveram essa oportunidade de ter aquela infância antiga, onde faltava tanta coisa. Muitos dos nossos não tiveram estudo, mas tinham uma sabedoria grande de vida. Mãos grossas e calejadas pelo trabalho duro, e muitas vezes não sabia acariciar, ou a carícia era rústica, mas com gesto sabia sustentar. Palavras que às vezes eram duras, mas gestos cheios de amor. Um prato na mesa, um conselho simples, uma presença firme. É ali as bem-aventuranças que Jesus falou há 2000 anos atrás. É ali a bem-aventurança que estou falando hoje. E ali, naquele amor simples e verdadeiro, Deus se faz presente. Por isso eu quero cantar junto com a equipe de canto, e junto com vocês, uma música que todos nós conhecemos, para que vocês não esqueçam deste evangelho. E lá em casa, pegue esse evangelho de hoje, leia ouvindo essa música. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, tudo se aqueceu, a família se ajuntava lá no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro,
todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso, seu olhar, todo. Agora eu quero ouvir só os homens. O sol se punha, a viola alguém trazia, todo mundo então queria ver papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele canta, seu olhar no sol poente. Correu o tempo, hoje eu vejo a maravilha de se ter uma família, quanto tantos não a têm. Falam do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Esse é o evangelho de hoje. O evangelho que nós vivemos na nossa casa. E às vezes aqui na América, nós esquecemos de tudo aquilo lá. Às vezes, este mundo nos transforma em pessoas tão secas e áridas. Pensamos somente nas posses e esquecemos das grandes memórias que podemos deixar aos nossos filhos. Não é os bens materiais que vai fazer o seu filho ser alguém na vida, mas sim o seu testemunho de vida, assim como o seu pai, a sua mãe, a sua avó, que rezava aquela Ave Maria por cada um de nós. Minha tia, que hoje na cama, que não pode mais falar, ela só sorri e abraça uma Nossa Senhora. E aquilo me faz lembrar de todas as vezes que eu passei dificuldades. A primeira coisa que ela fazia era acender uma vela de 7º dia em cima do armário, do lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. E esse é o evangelho de hoje. Uma felicidade que não faz barulho. Uma felicidade que não está nas redes sociais. Uma sabedoria que não se aparece, mas que se sente aqui, no coração, na nossa vida. Mas quem viver na superfície que esse mundo oferece, que a América oferece, passa reto pelos verdadeiros valores desta vida. Lembre-se, não é carro, não é casa, não é dinheiro.
é quem a gente ama. Sabe que estar lá em Orlando, eu senti tanta falta de vocês. Tanta falta de estar aqui. Porque não é esse templo. É cada um de vocês que são tão importantes para mim. E é por isso que eu digo a cada um de vocês, meus caros filhos, o bom pastor é aquele que está com as suas ovelhas e mostrar o caminho para vocês das bem-aventuranças. Porque a minha maior felicidade é a felicidade de cada um de vocês. E quando um de vocês aprende a olhar com o coração, descobre que Deus esconde os seus maiores tesouros na humildade e no amor. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Diga: você é o maior valor da minha vida. Pode dizer. Você é o maior valor em Deus. Deus está em você. Eu queria muito, muito estar aqui com vocês, neste dia, nessa homilia, para dizer que o amor sempre vencerá. A vida é difícil, mas o amor sempre vencerá. Amai a Deus com toda a sua força e o próximo como a si mesmo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.